DRE gerencial. É, Dando continuidade ao nosso curso gratuito de formação de empresários, vou apresentar então agora mais uma ferramenta que nós utilizamos na gestão de empresas, tá? Que o empresário precisa conhecer, que é a DRE gerencial. Tá? A DRE gerencial, a DRE gerencial, na verdade, é uma demonstração de resultado do exercício. Né? O que é isso? Na verdade, se no fluxo de caixa que nós estudamos na aula anterior, nós falamos de entradas e saídas, aqui na DRE nós estamos prestando atenção na receita da sua empresa e no lucro que ela tem. Lembra que eu comentei na aula de fluxo de caixa que você precisa ser positivo nas entradas e nas saídas, quer dizer, a sua empresa precisa entrar mais dinheiro do que sair, tá? Agora, além disso, qual é a outra preocupação que você precisa ter? Você precisa se preocupar se a sua empresa ela está tendo as entradas e quanto que ela está conseguindo segurar, que é aquilo que a gente chama de lucro, tá? E esse lucro ele é importante por quê? Porque, na verdade, é a taxa de sobrevivência da sua empresa. Tá? É aquilo que a sua empresa está conseguindo guardar. Então, levando isso um pouco mais, eu queria trazer algumas frases aqui, alguns pensamentos muito interessantes. Por exemplo, está aí no texto, né? A demonstração do resultado do exercício é a apresentação em forma resumida das operações realizadas pela empresa durante o exercício social. Né? Isso é um nome técnico, bonito, chique, que os contadores gostam. Né? Mas o que na verdade é? Você está apurando quanto que você ganhou no seu processo. Tá? Ou seja, eu quero colocar aí a frase da filha do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Ela coloca: o que gera uma alta margem de lucro bruta é a vantagem competitiva durável de uma empresa. Quer dizer, qual é o diferencial da sua empresa? Esse lucro só vem se você tem um diferencial. Se você não tem um diferencial, as pessoas não vão pagar mais caro para você prestar um serviço, instalar um ar-condicionado ou vender algum produto ou ter colocar um restaurante ali com alguma comida à disposição para ser vendida. Por quê? Porque você não tem diferencial. O segredo do lucro é o diferencial da sua empresa. Se no fluxo de caixa você tem que ter o cuidado para administrar suas entradas e saídas e não gerar despesas desnecessárias, aqui na DRE gerencial você tem que se preocupar qual é o diferencial da sua empresa. Como a filha do Warren Buffett colocou, a Mary Buffett, ela colocou, né? Sem possuir uma vantagem competitiva, as companhias tendem a reduzir o preço do produto consequentemente, reduzir sua margem de lucro. Tá? Então, essa é o grande desafio de você ter uma empresa. Qual é o diferencial? Porque olha só, observa do lado, a receita bruta está ali, que são tudo que tem de entradas. Tudo que tem de entradas na sua empresa. Só que esse dinheiro que entra, você tem que pagar o custo da mercadoria, porque se você comprou uma caneta por 50 centavos, você vai vender a R$ 1, você entende que você não ganhou R$ 1, você ganhou o quê? Na verdade, 50. Né? Por quê? Porque ela te custou 50 centavos. Né? Porém, além do custo dela, que te custou 50 centavos, tem suas horas de trabalho, tem as horas do vendedor, tem as despesas que você tem com banco, com empréstimos, às vezes você tem juros. Isso a gente dá o nome de despesas para você operar uma empresa. Então, não é só simplesmente o custo da mercadoria, mas também você tem o quê? As despesas administrativas, que é você tem que ganhar alguma coisa, né? Você tem que pagar funcionário, as despesas com vendas, que você vai ter que fazer uma propaganda no Meta, uma propaganda no Google, uma propaganda offline, tá? Também você tem as despesas financeiras, né, como juros de banco, deixar o dinheiro guardado em algum banco, né, e aí vai te dar o lucro operacional. Claro que também você tem os impostos que você também vai ter que tirar. Então, no final, o que ficou é o seu lucro líquido. Entendeu? Então, essa é a dinâmica da DRE gerencial. Ela tem esse lado. E aqui tem algum exemplo da nossa conversa que a gente teve na aula de fluxo de caixa. Daquela mesma empresa, tá? Aqui é uma DRE na semana 4, né, e na semana 8. Olha só, quantas receitas teve, né? E olha qual foi o lucro.
menos R$ 10.800. Não teve lucro, teve o quê? Prejuízo na quarta semana. Mas olha, na oitava semana, teve um lucro de 2.200. Se você observar lá na aula anterior, que a gente conversou sobre fluxo de caixa, olha só, você vê, observe que na primeira semana, se você só olhar o fluxo de caixa, você vai achar que na primeira semana você já está lucrando o quê? 5.900. Ou na quarta semana, você vai achar o quê? Que você não lucrou nada, você está 0 a 0. Nossa, eu empatei, né? Terminei a semana 4 0 a 0 aqui, ó. Eu tô sem nada no caixa, é verdade. Mas também eu não perdi dinheiro. Ah, é? Bonitão, né? Como se diz, né? Não. Na verdade, você está operando negativa lá. Menos 10 mil. Tá vendo como é que a DRE te traz uma outra visão da sua empresa? É uma outra visão aqui. Eu estou mostrando para você que a sua empresa ela tem que ter ela tem que ter perspectivas. Você tem que olhar os números de uma maneira inteligente. Essa formação para os empresários é fundamental e eu não vi isso muitas vezes sendo explícito na internet, tá? Ou no YouTube ou em alguns treinamentos que tem por aí. Por quê? Porque o empresário precisa ter essa compreensão da diferença entre um fluxo de caixa e uma DRE, tá? É, Aqui tem na oitava semana já ficou positivo. E aqui eu tenho as margens de lucro. Está observando? Olha só as margens de lucro na oitava semana: 280 e 331. Tá? Essa aula eu quero aprofundar ela um pouco mais. Ela foi curta, mas eu vou fazer a parte 2 dela. Tá? Para a gente ver casos aplicados. Eu quero mostrar essa comparação entre fluxo de caixa e DRE. Você vai entender como que o impacto é disso. Te aguardo na próxima aula, tá? Um detalhe antes de eu encerrar. Reveja essas duas aulas para você assistir a parte 2 da DRE, tá? Vai ser muito interessante, que ali eu já vou mostrar casos reais ali de como conduzir, tá bom? Até lá então, vamos à parte 2 da DRE.